As histórias de Daniel e seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, são realmente fascinantes e cheias de lições valiosas. Além da estátua de ouro e da fornalha de fogo ardente, o livro de Daniel está repleto de eventos extraordinários e intervenções divinas. Por exemplo, Daniel é conhecido por sua interpretação dos sonhos e visões, incluindo a interpretação do sonho de Nabucodonosor sobre a estátua, bem como suas próprias visões proféticas. Além disso, o livro de Daniel contém várias histórias de coragem, sabedoria e fidelidade a Deus em meio a perseguições e desafios. Daniel e seus amigos enfrentam provações. Como quando Daniel é jogado na cova dos leões por se recusar a deixar de orar a Deus. Essas histórias do livro de Daniel são frequentemente citadas como exemplos de fé, coragem e confiança em Deus mesmo em tempos difíceis. Elas inspiraram gerações de crentes ao longo dos séculos. E como Deus pode intervir em situações impossíveis para aqueles que confiam nele. Elas continuam a inspirar e fortalecer a fé de muitas pessoas até os dias de hoje. Os estudos teológicos sobre Sadraque, Mesaque e Abed-nego, também conhecidos como Ananias, Misael e Azarias, já que tiveram os seus nomes mudados, têm sido abordados de diversas maneiras ao longo da história e dentro das diferentes tradições teológicas. Algumas interpretações teológicas enfatizam a coragem e a firmeza desses jovens em sua fé, mesmo diante da ameaça de uma morte terrível. Eles são vistos como exemplos de lealdade a Deus e resistência à idolatria, mesmo quando confrontados com uma pressão intensa para se conformarem ao padrão do mundo ao seu redor. Mesmo com Nabucodonosor furioso mandando eles adorarem a imagem de ouro sob a pena de serem jogados na fornalha. E dizendo que nenhum Deus poderia livrá-los das suas mãos. Nabucodonosor acredita que nenhum Deus pode salvar os 3 amigos de seu julgamento. Em pouco tempo seria humilhado e que teria que confessar que o Deus dos hebreus é o Deus Altíssimo. O rei deu uma segunda chance para que eles adorem o ídolo. Mas quem conhece o verdadeiro Deus sabe como Nabucodonosor estava sendo patético. Sadraque, Mesaque e Abed-nego responderam a Nabucodonosor: se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. A Babilônia era o maior império do mundo tanto em riqueza como em força militar e na sua política expansionista. O rei Nabucodonosor cercou a cidade de Jerusalém e a conquistou. Muitos judeus foram levados para o cativeiro. Esse rei mandou que os seus oficiais que dentre os prisioneiros de Israel fosse separado jovens nobres e cultos para serem levados e introduzidos na corte da Babilônia para serem educados como nobres caldeus. Esses jovens não poderiam ter nenhum defeito e tinham que ser de boa aparência. Entre esses se achavam Sadraque, Mesaque e Abed-nego. O rei Nabucodonosor faz uma estátua de ouro e ordena que todos a adorem. No entanto, esses 3 jovens judeus se recusam a adorar a estátua, pois isso seria uma violação do seu compromisso com Deus. O rei, furioso, ordena que sejam jogados em uma fornalha de fogo ardente como punição. Surpreendentemente, os 3 jovens não são queimados pelo fogo, eles estão acompanhados por uma quarta figura, muitas vezes interpretada como um anjo ou uma manifestação de Deus, que os protege. Eu nos meus estudos bíblicos acredito que o quarto homem seja o próprio Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Sem dúvida a libertação vem do próprio Senhor. Será essa uma aparição física de Cristo antes da sua encarnação? Quando saíram da fornalha suas roupas não havia nem mesmo cheiro da fumaça. Essa passagem mostra uma lição para os servos de Deus. A Bíblia ensina que devemos obedecer, honrar e orar em favor dos nossos governantes. Porém nosso primeiro dever é para com Deus. Quando obedecemos o primeiro e maior mandamento, nos somos chamados para sermos fiéis a Deus de forma incondicional. Às vezes, Deus não nos livra da fornalha das nossas provações, mas Ele nos envia ajuda de diferentes formas, seja através de pessoas que nos apoiam, seja através da força interior que Ele nos concede. Ou seja enviando o quarto homem e Ele nunca nos desampara. É reconfortante lembrar que nunca estamos sozinhos, mesmo nos momentos mais desafiadores. Quando Nabucodonosor viu que Sadraque, Mesaque e Abed-nego foram poupados, ele falou que o Deus de Israel era maior do que todos os outros deuses. Mesmo assim ele continuou sendo um adorador de vários deuses, não atingindo a plena devoção ao único Deus. O diabo nos tenta para destruir nossa fé, mas Deus nos prova para desenvolvê-la, pois uma fé que não é testada não é digna de confiança.
A fé que não é genuína desaparece nos momentos de provação, enquanto a fé autêntica enraiza-se mais profundamente, cresce e glorifica a Deus. Isso justifica porque Deus permitiu que os 3 homens hebreus fossem provados e lançados na fornalha de fogo. A experiência desses 3 homens nos ajuda a examinar nossa própria fé e a determinar se possuímos uma fé genuína, capaz de ser provada, e a glorificar a Deus. Amados irmãos e irmãs, quero convidar você a se inscrever aqui nesse canal e dar um like e, se possível, compartilhar o vídeo. Obrigado.